Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui neste santo lugar de oração. Aleluia! Neste encontro de amor pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Mais uma vez. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Abra o teu coração. Aleluia. O encontro foi com o Senhor essa noite. Aleluia. E Ele tem algo a fazer na tua vida. De amor pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Aleluia! Quantos marcaram o encontro com o Senhor esta noite? Diga amém. Aleluia! Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos ao Senhor por esta riquíssima oportunidade, um privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui esta noite adorando e exaltando o seu nome e também ministrando a palavra do Senhor. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Maxwell, que está em viagem, e pela vida também do nosso pastor Gilmar Pereira, que nos contactou para estarmos aqui esta noite, e pela vida do evangelista irmão João Rondon, que é o ministrante, é o dirigente do culto desta noite. E a todos vocês que aqui estão para adorar ao Senhor e receber algo da parte do Senhor, congregação Monte Sião, evangelista irmão Fábio, vejo alguns irmãos aqui da congregação Getsemane também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, e nós vamos ler frações do Salmo 120 e do Salmo 121. Glória a Jesus. Salmo 120, o versículo 1 ou o verso 1, e depois o Salmo logo em seguida, Salmo 121, verso 1 e o verso 2. Glória a Deus. É bem fácil, né, de localizarmos o livro dos Salmos, está no meio da Bíblia, né? Se você pegar e dividir, você encontrará facilmente. Quantos encontraram? Digam amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 120 e o verso 1: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Vamos repetir todos? 3, 2, 1. Na minha o Salmo 121 e o verso 1 e o verso 2 diz o seguinte: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Podeis assentar-se. Obrigado pela reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, numa breve
e meditação na palavra do Senhor, o Salmo 120 e o Salmo 121, os versos que nós lemos, é uma fração de um conjunto de salmos. Se você observar, abaixo da epígrafe destes salmos, está escrito Cântico dos Degraus. E assim prossegue em todos os salmos, num conjunto de 15 salmos, iniciando do Salmo 120 até o Salmo 134, eles são classificados como Cântico dos Degraus. E quando olhamos para esta definição destes salmos, esta coletânea de salmos, sempre nos vem questionamento, porque somos curiosos de saber por que estes salmos são classificados desta maneira, como Cântico dos Degraus. E olhando para alguns estudiosos que se debruçam sobre este assunto, dentre eles o comentador da Bíblia de Estudos Pentecostal e também Charles Spurgeon, que tem uma obra chamada Tesouros de Davi. Estes estudiosos, estes comentadores, nos traz a informação e a explicação de que esses salmos, que são classificados como Cântico dos Degraus, eles eram salmos cantados pelo povo judeu, pelos peregrinos judeus que subiam anualmente para a cidade de Jerusalém para participarem das festividades anuais. São 3 festas principais: a Páscoa, a festa do Tabernáculo ou do Pentecostes e ainda a festa das cabanas. Então, todos os anos, o povo judeu tinha por ordenança dada por Deus, transcrito e inscrito por Moisés na lei, e eles iam peregrinando em direção a Jerusalém. Eram formadas verdadeiras caravanas, eram grandes caravanas. Às vezes se iniciava com um grupo pequeno de pessoas nas mais longínquas extremidades de Israel, de norte ao sul, de leste a oeste, mas estas pessoas iam se encontrando pelos caminhos e formando verdadeiras, grandes caravanas que saíam de diferentes lugares, mas caminhando para um mesmo lugar, para uma mesma direção e para um mesmo propósito. Aleluia, glória a Deus. Estavam caminhando em direção a Jerusalém. Jerusalém, por sua vez, a capital de Israel. Nos tempos bíblicos, Jerusalém, ela era a cidade mais elevada de Israel. Segundo as informações, Jerusalém ficava no lugar mais alto daquela região. A altitude de Jerusalém era de aproximadamente 800, ou é ainda 830 metros de altitude. Muito alto em relação às outras cidades. Se nós observarmos, para termos uma comparação com a cidade de Jericó, Jericó está a menos 230 metros, ou seja, abaixo do nível do mar. Jerusalém está a 1.060 metros acima da cidade de Jericó. Jerusalém também é uma cidade que é registrada na Bíblia, é conhecida como a cidade de Davi, a cidade do grande rei, o local onde Deus escolheu para pôr ali o seu nome. E também há uma promessa, há uma profecia que em breve vai se cumprir, e nós esperamos este dia chegar, que Jesus Cristo vai governar o mundo inteiro, a partir de Jerusalém durante 1000 anos, e este dia está muito próximo. A igreja vai ser arrebatada, passará pelas bodas do Cordeiro, e então retornará com Cristo para governar durante 1000 anos, e Jerusalém será a capital do mundo. De lá sairão, é o trono de justiça do Senhor. Jerusalém será a cidade que abençoará, a partir dali as bênçãos do Senhor estará no mundo inteiro. Glória a Deus. Feito estas observações, quando nós
meditamos porque a classificação de cântico dos degraus, o povo judeu peregrinando, caminhando em direção a um propósito, a um objetivo. Nós podemos dizer que a caminhada do povo de Deus naqueles dias era uma jornada de fé, era uma jornada física de fé, de superação, de esperança. Tinha um alvo físico. O destino dele era a Jerusalém física, a Jerusalém que está localizada hoje e continuará no Oriente Médio, em Israel, da onde também fisicamente Jesus governará o mundo por 1000 anos. Da mesma maneira, trazendo para uma aplicação para a nossa caminhada cristã, a nossa jornada, a nossa vida, caminhando com Cristo, a nossa jornada também, nós somos como aquele povo naqueles dias. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nesta terra. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós sofremos as aflições deste mundo, as lutas e tribulações deste mundo, conforme mencionado também no Salmo 120, que vai falar da cidade de Quedar, vai falar também de outro lugar, as tendas de Quedar e a terra de Meseque. Nós estamos peregrinando neste mundo da mesma maneira, sofrendo perseguições. Somos aquele que caminhamos em direção à Jerusalém espiritual, a Jerusalém celestial, que também é para cima, é para o alto que nós estamos caminhando. Pedro vai nos lembrar na sua primeira carta, no capítulo 2 e o verso 11, dizendo que nós somos como peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós estamos aqui, mas caminhando em direção aos céus. Paulo também vai nos lembrar e exortar na carta aos Filipenses. Mas agora, no capítulo 2 e o verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa cidade, ela está nos céus, da onde nós também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A nossa cidade está nos céus. O nosso propósito de caminharmos com Cristo não é este mundo, mas é chegarmos no céu. E ele completa que nós esperamos também o nosso Salvador. E o nosso Salvador não é qualquer pessoa, não é qualquer um, é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e prometeu voltar para buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Aleluia, glória a Deus. Em nossa caminhada em direção aos céus, nesses degraus espirituais que nós trilhamos, que nós caminhamos dia após dia, nós também, à semelhança do povo naqueles dias, sofremos perseguições, sofremos também as perseguições, porque a porta e o caminho que nos leva a Jerusalém celestial é uma porta estreita, é um caminho estreito, é um caminho dificultoso, não é um caminho largo, mas é um caminho difícil. É por isso que o salmista, ao iniciar esta jornada, esta caminhada, quando os peregrinos iniciavam esta caminhada, sabiam que o caminho não era fácil, que o caminho não seria um caminho de 1000 maravilhas. Israel é uma terra de altos e baixos, é um local desértico, temperaturas escaldantes durante o dia, fria à noite. Não era fácil tomar uma decisão e ir para Jerusalém, o local mais longínquo de Jerusalém, no extremo norte, aproximadamente 180 quilômetros. No extremo sul, aproximadamente também 180 quilômetros. Era uma caminhada de 5 dias. Limitações, água escassa, alimento escasso às vezes. Mas era preciso superar os obstáculos.
Era preciso superar as dificuldades para poder chegar até Jerusalém. Porque em Jerusalém estava o templo do Senhor, e o templo de Deus naqueles dias era a representação de Deus no local, porque ali estava a Arca da Aliança, e estar próximo de Deus, estar próximo da Arca da Aliança, era estar sentindo a presença do Senhor. Eles almejavam então este dia. Eles iniciavam a caminhada sabendo que eles alcançariam este objetivo se não parassem pelo meio do caminho, se não se importassem com aquilo que havia de perseguições. Mas nós em nossas jornadas também, diante de tantas lutas, diante de tantas provas espirituais, perseguições espirituais, perseguições físicas também, há um consolo do Senhor na sua palavra para o meu e o teu coração. Há uma palavra de esperança que Jesus Cristo nos seus ensinamentos nos transmite aos nossos corações para nos mantermos firmes, para nos mantermos fiéis, para nos mantermos atentos ao alvo que nós devemos alcançar. Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 10 e o versículo 11, Jesus vai nos dar uma palavra que nos traz conforto e esperança. Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Olha a semelhança da angústia, da aflição que os peregrinos que caminhavam naqueles dias sofriam e oraram a Deus no início da sua caminhada. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra-me a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Jesus está dizendo: olha, bem-aventurados sois vós, nesta caminhada, nesta jornada, nos degraus que subimos em direção aos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Aleluia. É grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Aleluia. Na minha angústia clamei ao Senhor. Quantas perseguições nós sofremos, quantas injustiças, quantas injúrias nós sofremos porque decidimos abandonar esta vida de pecado e seguir a Cristo, a ter uma vida diferente, a falar diferente, a agir diferente. Somos perseguidos. A maior luta, a maior batalha que eu e você passamos, enfrentamos esta batalha na mente, em nossos pensamentos. Quando o povo judeu inicia a sua caminhada e a gente fica imaginando subindo aquelas serras, na subida talvez viessem pensamentos negativos: eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Nas altitudes o ar fica rarefeito, as forças podem diminuir, e é neste momento que o inimigo vai tentar fazer você parar, desanimar. Aleluia. Mas a gratidão ao Senhor é porque na angústia, nestes momentos de provas, nestes momentos de fraqueza, nós lembramos do que o apóstolo Paulo nos ensina.
Nos momentos em que eu estou fraco, em que eu me sinto fraco, é que eu estou forte. Porque na angústia eu clamo ao Senhor, na minha angústia eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e Ele tudo faz, aleluia. Ele atende a nossas orações nesta caminhada em direção aos céus, aleluia. São degraus espirituais. São degraus que nós prosseguimos dia após dia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a situação que você está passando, qual que é o nível de degrau que você está nesta noite. Qual a dificuldade que você está passando, qual a perseguição, quais as injustiças que você passa. Mas Deus te trouxe aqui esta noite, Deus te faz assistir a esta live, porque Ele tem promessa de esperança, de fortalecimento para o teu coração. Lembra-te do Senhor, clama por Ele, na angústia, suplica pelo Senhor. É a Ele que nós devemos buscar, é a Ele que nós nos dirigimos, é Ele que tem vitória para o teu coração, nesta caminhada, nesta jornada. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai dizer também ainda, em relação a caminho, em relação à jornada, em relação a prosseguir. Ele vai falar, e o apóstolo João vai registrar no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, e o versículo 6. João vai registrar as palavras de Jesus. Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. O caminho que nos leva a Jerusalém celestial é Jesus. O caminho que nos leva em segurança, que nos leva livre das ciladas do inimigo, o caminho é Jesus Cristo, aleluia. Só que para seguir a este caminho é preciso tomar decisões, é preciso ter renúncia, é preciso saber que a jornada não será fácil. Teremos altos e baixos, temperaturas altas, temperaturas baixas, momentos de sede, de fome, momentos em que perpassaremos e pensaremos que não vamos conseguir. O caminho que é Jesus Cristo exige renúncia e exige também cruz. É preciso renunciar. Olhando para estes irmãos nossos que caminharam há milhares de anos atrás, abandonaram o conforto do seu lar, abandonaram a tranquilidade que estavam vivendo para poder seguir caminhos difíceis, para subir, caminhar em direção a Jerusalém. Se nós quisermos viver em conforto, aliados a este mundo, nós jamais poderemos seguir o caminho que é Jesus Cristo. Para seguir a Cristo é preciso renúncia, é preciso cruz. E Jesus a respeito disso vai falar também: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir os degraus celestial em direção a Jerusalém, se alguém quiser seguir em direção a Jerusalém celestial, alcançar a salvação, vencer os obstáculos, vencer as perseguições, vencer as lutas, vencer as provações, é preciso negar a si mesmo, é preciso negar o conforto, é preciso negar a forma mais fácil, é preciso renúncia, porque senão não podemos seguir, prosseguir neste caminho que é estreito,
E Jesus prossegue também dizendo que temos que tomar a nossa cruz a cada dia. Cruz simboliza desprezo, simboliza sofrimento, simboliza abandono. É assim a caminhada em direção a Jerusalém celestial. Porque quando tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós temos a consciência que estamos andando contra o mundo. É por isso que o mundo nos odeia. É por isso que o mundo odeia a palavra de Cristo. É por isso que o mundo odeia a Bíblia Sagrada, porque nela está a palavra de Deus, a revelação de Deus, a verdade de Deus. É por isso que o mundo nos odeia. É por isso que nos persegue. Glória a Jesus. E se perseguiram a Jesus, nos perseguirão também. Aleluia. Então viver seguindo a Cristo exige renúncia. Quem toma a decisão de andar por este caminho, quem anda neste caminho já não anda mais, abandonou os conselhos dos ímpios, nem se detém mais nos caminhos dos pecadores, nem se assenta mais nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Seguir a este caminho é renúncia, é abandonar tudo isso que o mundo propõe, é abandonar os planos e projetos malignos. Sem isso não podemos prosseguir, é um peso. Quem anda neste caminho é alguém que deixou o peso do rancor, da ira, da ausência de perdão, deixou para trás. Porque já imaginou subir uma serra, uma montanha, com a mochila, uma sacola cheia de pedra? Quem anda nesse caminho tem que renunciar, liberar perdão, tirar o rancor do coração, a raiz de amargura, deixar de lado, tomar a decisão de ser como Cristo, perdoando, se preparando para poder caminhar em segurança. Se você sobe uma serra com muito peso, você corre o risco de cair. E essa queda pode, e com certeza vai te machucar, e até às vezes te matar no sentido espiritual, ao ponto de te fazer parar e desistir. É preciso tomar esta decisão. Nesta jornada vão te caluniar, vão te injuriar, vão mentir a teu respeito, vão te apelidar às vezes até de crentinho, vão te apelidar às vezes de santarrão, vão te botar nomes que vão tentar te intimidar, vão te afastar, vão te isolar, porque você decidiu seguir este caminho estreito, você decidiu subir os degraus que te leva em direção aos céus, porque há também os degraus que levam ao inferno. Os degraus que levam ao inferno é o caminho largo, é a porta larga, em que tudo é permitido. Se alguém te feriu, você fere do mesmo jeito. Se alguém te maltratou, a ordem é maltratar do mesmo jeito. Se alguém te perseguiu, você tem que perseguir do mesmo jeito. É o caminho da trapaça, da mentira, do adultério, do engano, dos pecados premeditados. Esses são os degraus que te levam e leva qualquer ser humano ao inferno. Mas os degraus que nos levam à salvação é caminho estreito, é caminho de renúncia,
é caminho de oração, é caminho de consagração, de dedicação a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Mas mesmo você sofrendo, nós sofrendo estas perseguições que nos tentam parar, as setas malignas que nos tentam parar, e nós sofremos perseguições de todos os lados, perseguições físicas e perseguições espirituais. Tem o espírito do desânimo, a seta do desânimo, que tentam nos impedir de estarmos congregando. Se nós observarmos para esta caminhada que eles faziam naqueles dias, era uma verdadeira caminhada da comunhão. Era uma grande caravana, eles iam juntos, cantando, adorando a Deus. Não era isolado. Mas muitos são atingidos por este espírito do desânimo, do fracasso, nesta luta espiritual travada em nossas mentes. Às vezes, em casa, quantas pessoas se arrumaram para vir à igreja, botaram a sua melhor roupa, e às vezes estão até saindo de casa, mas aí vem a seta maligna do desânimo, espírito de desânimo, de depressão, joga a pessoa de volta para dentro de casa e impede de vir cultuar ao Senhor juntamente com a coletividade, adorar a Deus, sair fortalecido, animado pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas passam por estas lutas, mas Deus te trouxe aqui esta noite para que você receba uma palavra de esperança. Aleluia. Que nenhuma ferramenta preparada contra ti, contra a tua casa, ela não vai prosperar. Aleluia. Nós servimos ao Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É o Deus que tem todo o poder, e nele nós vencemos a cada dia. Se nós olharmos o Salmo 120 e o Salmo 121, no Salmo 120 e o verso 1, o salmista, ele olha para o problema com muita angústia. Ele vê os problemas, ele olha as tribulações, ele olha para as perseguições. Tudo isso ele vai olhar com angústia, com sofrimento, mas vai lembrar do Senhor. Ele vai clamar pelo socorro do Senhor, e o Senhor não desamparou, porque ele completa dizendo: o Senhor me ouviu. Na minha angústia, ele olha para o problema com angústia, com desespero, mas ele lembra que há um Deus nos céus que vela por mim, que vela por você. Ele clama por ele, e Deus ouviu a sua oração. Da mesma maneira, este Deus está aqui esta noite. Ele está também no teu lar esta noite, aonde você está nos assistindo. Talvez você passe por problemas, angustiado, em sofrimento, prostrado aos pés do Senhor, clamando. Eu quero te dizer que Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo o teu clamor. Ele está entrando com providência, Ele está entrando com solução. Aleluia. Esta noite Deus te trouxe aqui para acalmar o teu coração. Não te desespera, não pare no meio do caminho, não fique pensando que você não é capaz de prosseguir. Você é capaz. Levanta-te e põe-te de pé. A caminhada é longa, sim, é longa, mas há alimento do Senhor para ti, há pão do Senhor para ti, há água do Senhor para ti, para você prosseguir esta longa jornada. Aleluia, glória a Deus. A esperança
do Senhor para o teu coração. Já no Salmo 121, o verso 1 e o verso 2, o salmista, ele olha para o problema mais de uma nova perspectiva. Ele já não olha mais para o problema na visão de angústia, na visão de incapacidade. Ele olha para o problema em um outro sentido. Ele olha para o problema com esperança, aleluia. Nas dificuldades que ele relata no Salmo 120, ele olha com angústia, em desespero, porém com fé, a fé inabalável. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, é onde nós podemos pisar com segurança, caminhar com segurança, aleluia. É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos, temos a certeza que existe, aleluia. Jesus nos tirou de um charco de lodo, aonde nós pisávamos em insegurança, sem firmeza. Às vezes dávamos um passo e escorregávamos, caía. Mas agora Jesus nos tira deste charco de lodo e nos coloca numa rocha firme, que é fundamentado na fé, na palavra do Senhor, aleluia. Mesmo em angústia, mesmo em perseguições, sabemos que tem um Deus que vela por mim e por você. Então o salmista, no Salmo 121, verso 1 e 2, ele já olha para o problema, mas com esperança, com convicção de que a mão de Deus era com ele. Ele diz: olha, eu olho para os montes, eu estou vendo os montes na minha frente, eu estou vendo as dificuldades. A pergunta que o salmista faz é uma retórica: de onde me virá um socorro? É uma retórica. Ele já fala com convicção: olha, os problemas estão aqui, estão me perseguindo. Talvez pensam que eu não vou conseguir transpor as muralhas, passar as muralhas. Ele já responde com convicção: o meu socorro, aleluia. Eleva os olhos para os montes, estão diante de mim, as lutas estão diante de mim, mas o meu socorro vem do Senhor, aleluia. E não é qualquer Senhor, é o Senhor com letra maiúscula. E ele completa: o Senhor que fez o céu e a terra, aleluia. Não é qualquer Senhor, não, é o Senhor Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, que fez os céus e a terra. Nós devemos dizer e exercitar esta fé quando vier um grande problema na nossa perspectiva humana. Nós devemos dizer para este problema: olha, diante do meu Deus, diante do meu Criador, diante do meu Remidor, esse problema não é nada, não passa de poeira, aleluia. Nós temos que exercitar esta fé, aleluia. Temos que tomar posse das promessas do Senhor. Nós temos que tomar posse daquilo que está escrito na nossa bússola, na nossa carta de orientação para este caminho, aleluia. Sem esta carta de orientação, nós vamos temer, mas quando olhamos, prestamos atenção, meditamos na palavra do Senhor dia após dia, guarda a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor, nós vamos tomando confiança. Quando vem o problema, até o rio do problema é grande na visão do mundo, mas para Deus, esta montanha tão grande aos meus olhos, ela não passa de uma poeirinha, e é Ele que vai fazer eu transpor, é Ele que vai me segurar pelas mãos,
e não vai me deixar parado à beira do caminho. Aleluia, glória a Deus. Deus não vai te deixar parado. Deus não vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Pode a mãe, é uma pergunta que Deus faz, pode a mãe esquecer do filho que amamenta? Uma pergunta. Porventura a mãe esquece do filho que amamenta? Deus está dizendo, isso não acontece. Mas se porventura isso vier a acontecer, da mãe esquecer do filho que amamenta, todavia jamais eu me esquecerei de ti. Aleluia. Nesta caminhada você não está só, não. Deus jamais vai te abandonar. Ele não esquece de você, não. Pode o mundo inteiro esquecer de você, mas Deus não esquece de ti. Ele não te abandona. Ele está ao teu lado, está junto contigo. Você é capaz, você pode, você consegue. Nos momentos que você está chorando, Ele está lá estendendo as mãos para te abençoar. Aleluia, glória a Deus. E o Salmo 120, ele é cantado no início da caminhada, e assim vai prosseguindo. O Salmo 121 é cantado já quando está mais próximo de Jerusalém, quando Jerusalém já está sendo visualizado. E o Salmo 122 já é quando eles estão às portas de Jerusalém. Nós entendemos com isso, porque tudo que foi escrito na Bíblia, tudo que foi escrito na palavra do Senhor, é para o nosso proveito nos dias de hoje. Todas as experiências que aconteceram com o povo de Deus no passado, tanto as experiências boas, as experiências ruins, porque Deus não escondeu os fracassos também do seu povo de maneira alguma. Todas as experiências que são relatadas na palavra do Senhor são de proveito para nós nos dias de hoje. Tudo serve para nós. Nós entendemos que quando inicia a caminhada, eles então estão distante de Jerusalém, estão distante do templo, estão distante da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Então, quando nós estamos distante do Senhor, quando nossa experiência com Deus ela é um pouco superficial, a nossa confiança ela é um pouco ainda precisa de fortalecimento. E é só na caminhada, é só na jornada. Cada passo que você dá, você sai mais fortalecido. Cada passo que você dá, você é mais forte. Você vai conseguindo, você vai indo. E quando ele chega no Salmo 121, que está mais próximo, já visualiza. Nós entendemos que talvez da mesma maneira, nesta experiência do povo de Deus naqueles dias que nos serve para hoje, na nossa caminhada, ao início da nossa jornada, os degraus espirituais em direção a Jerusalém nos traz incertezas, nos impõe incerteza, medo, insegurança, porque de repente nós estávamos numa vida de um modelo, de um formato, e de repente agora nós estamos em outra vida totalmente diferente. Falávamos de um jeito, agora falamos de outro. Andávamos de um jeito, agora andamos de forma diferente. As pessoas começam a nos perseguir, a criticar a nossa maneira de seguir a Cristo. Isso vai nos trazendo, no início da caminhada, algumas inseguranças, incertezas e medo. Não conseguimos visualizar às vezes a grandeza de Deus, o poder de Deus. Mas assim como o salmista, lembramos, mesmo que seja no início da caminhada, mesmo que seja no início da nossa fé, lembremos que temos um Deus no céu, que na angústia clama a Ele que Ele responde, clama a Ele que Ele firma os teus passos sobre a rocha.
Às vezes nos sentimos então distante de Deus, não compreendemos ao Deus que servimos ainda e que tem todo o poder dos céus e na terra. Esquecemos às vezes que este Deus que servimos está descrito no Salmo 91 e os versículos 7, o verso 7. Nesta jornada, nestes degraus que você caminhamos, que eu caminho também, e nós estamos juntos nesta jornada. 1000 cairão ao teu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. É este Deus que nós servimos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Nem seta que voe ao meio-dia vai te atingir, seta do desânimo, seta da destruição de família não vai te atingir, seta que quer fazer você separar da esposa, a esposa separar do esposo, ela não vai te atingir, porque tu estás guardado debaixo da mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E quando começamos então a ter esta fé fortalecida, sentimos-nos então mais próximos de Deus. E quando estamos mais próximos de Deus, sentimos mais a presença do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Aí olhamos para os nossos problemas, olhamos para as nossas lutas, mas porém com a certeza, com a plena convicção de que o nosso Deus é o Deus que tem refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos mal algum. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo. Nenhum mal, o laço vai ser quebrado. Aleluia. Ele corta o laço, quebra a lança e joga os carros no fogo. Este é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós entregamos a nossa vida. E então, como o Salmo 121, olhamos para os problemas, para os montes, mas olhamos com alegria agora, não é mais com angústia. Tem pessoas que estão com câncer, em estado terminal, mas estão alegres. Tem pessoas que estão com enfermidades terríveis, desenganadas pelo médico, mas estão alegres, porque a esperança é na mansão celestial. Os degraus são os degraus espirituais em direção a Jerusalém celestial. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui esta noite abatido. Talvez você está como no início da caminhada nesta jornada, inseguro, com muitas perseguições do maligno contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Eu quero convidar a igreja a estar em pé. Talvez você esteja dessa maneira, se sentindo perseguido. Às vezes não tem perseguição na família, às vezes não tem, mas há uma perseguição espiritual, há uma perseguição, uma luta na sua mente, que te quer fazer parar e desistir da jornada. Eu quero te dizer aqui esta noite que Deus tem socorro para ti. Ele não desamparou o seu povo e não vai te desamparar da mesma maneira. Ele não vai te abandonar e nunca vai te abandonar. O Senhor está convosco enquanto vós estiver com Ele. O
o Senhor está convosco, enquanto vós estiver com Ele. O Senhor sempre está com as mãos estendidas. E a palavra que eu trago para ti esta noite, esta meditação: suba os degraus espirituais em direção aos céus, em direção a Jerusalém celestial. Não pare. Valerá a pena tudo que você está passando, todas as renúncias que você está fazendo nesta vida por causa do Evangelho de Cristo, vai valer a pena. Já está valendo a pena, aleluia. Não pare, não desista. Não desista. Eu quero orar por você esta noite, pela sua casa e pela sua família. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero orar pela sua casa e pela sua família. Coloca a mão no seu coração. Glória a Jesus. Apresente neste momento esta tua caminhada, esta jornada, os degraus espirituais em direção aos céus. Se estiver em angústia, clama ao Senhor. Se tiver montanhas, tenha certeza que o teu socorro vem do Senhor, aleluia. Interceda pela tua vida, por esta caminhada. Interceda pela tua família, pelos filhos, pelas filhas. Interceda em nome de Jesus. Mas você não pode parar, você não pode desistir. Não é fácil subir, não é fácil, mas com o Senhor ao nosso lado nós vamos conseguir. Vamos orar pelo irmão Hélito Batista, que vai passar por um procedimento de cirurgia amanhã em Cacoal, creio que lá no hospital regional. Querido Deus e Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi ministrada esta noite. A palavra que o Senhor ministrou à minha vida, Senhor, foi ministrada à tua igreja também esta noite. Sabemos que estamos caminhando, ó Pai, em direção aos céus, em direção a Jerusalém celestial, nos degraus, Senhor, da nossa caminhada em direção aos céus. Há lutas, perseguições, há provas, há angústias, mas sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, aleluia. Guarda nossas vidas, guarda nossas famílias, os filhos, netos, netas, nossos pais, Senhor. Visita nesta noite, repreende, Senhor, o espírito do desânimo, o espírito, Senhor, que quer fazer teu servo e tua serva desistir desta caminhada, ó Pai. As injúrias, as mentiras, as calúnias que o mundo, ó Pai, tem lançado contra a tua igreja, contra teus servos nesta caminhada. Meu Deus, eu apresento o irmão Hélito Batista diante de ti. Passará por esta cirurgia. Usa, Senhor, os médicos, enfermeiros, toda a equipe, ó Pai, na condução dessa cirurgia, para a honra e glória do teu santo nome. Apresentamos nosso pastor Maxwell e toda a equipe, Senhor, evangelista irmão Tais, o cooperador irmão Romilson, que estão em viagem. Guarda, Senhor, livra de todo mal, leva-os em segurança e traga-os também em segurança para a honra e glória do teu nome. Assim eu te peço, Senhor, pedimos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém, Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.